Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, Finanças Descomplicadas, né? Como vocês sabem, o objetivo desse nosso canal é exatamente disseminar a, a educação financeira, né? As finanças pessoais, né? Então buscar disseminar esse tipo de conhecimento, né, à população brasileira. E nada mais oportuno, né, do que um vídeo que trata sobre a importância da educação financeira, né? Então vamos lá. A educação financeira, a noção de educação financeira, ela se afigura, como nós iremos evidenciar no decorrer deste vídeo, bastante importante para a realidade atual, né, das famílias brasileiras, né. Por um lado, né, sob a ótica daquelas famílias, daquelas pessoas que se encontram numa situação de desequilíbrio financeiro, onde as rendas mensais não são suficientes para bancar as despesas, né? E por outro lado, para aquelas famílias, para aquelas pessoas, né, que geralmente há uma sobra, né, mensalmente, mas elas têm dificuldades, né, em investir esse recurso que sobra. Então a gente vai abordar exatamente a importância da educação financeira sobre essas duas situações, né? Aqueles que estão desequilibrados financeiramente e aqueles que têm um certo equilíbrio financeiro, mas têm uma dificuldade de identificar investimentos interessantes que se adequam aos respectivos perfis, né? Bom, vamos lá. Como se diz usualmente, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Aqui no caso, dados, estatísticas, notícias falam sobre por si só e retratam, né, a necessidade e a importância de incutirmos, né, nas famílias, nas pessoas, a necessidade de se dedicarem, né, a se educar financeiramente. Dados de 2012, né, do ano passado, mostram que mais da metade das famílias brasileiras, né, gastaram mais do que ganharam. Ou seja, 51% das famílias se encontraram nessa situação, que em princípio já é uma situação um pouco preocupante, porque se elas gastaram mais do que elas ganharam, elas tiveram que recorrer, né, exatamente a empréstimos, a dívidas, né, para poder bancar esses gastos, né. Um outro gráfico que também mostra essa situação preocupante, esse gráfico que foi extraído do próprio Banco Central, é que o comprometimento da renda das famílias brasileiras, né, de 2005 para cá, nos últimos 2 anos, ela tem se elevado consideravelmente, né. Se encontrava em 2005 aqui por volta de 20%, né, o comprometimento da renda das famílias com dívidas, né, já chega a um patamar de quase 50%. Então, observe-se como vem evoluindo, né, de forma assustadora o comprometimento das famílias brasileiras, né, o que reforça a necessidade do conhecimento da educação financeira exatamente para reduzir esse percentual de comprometimento da renda com dívidas. As dívidas, né, por si sós, elas não são uma coisa muito nefasta, né? Há dívidas boas, né? Mas o que a gente pode evidenciar na realidade brasileira é que os recursos eles estão sendo canalizados, as rendas, para dívidas ruins, né? Tanto essa informação aqui do site dinheirobr.msn mostra que 73%, né, dos brasileiros estão endividados no cartão de crédito. E, eventualmente, dívida de cartão de crédito não é dívida boa, porque você não compra um imóvel, você não compra uma ação, você não compra um título de tesouro com cartão de crédito. Então, essas dívidas de cartão de crédito demonstram, mais uma vez, essa preocupação. Por quê? Porque os recursos dos brasileiros estão sendo canalizados para o consumo, para passivos, como nós já vimos em vídeos anteriores, né? Passivos é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, diferentemente dos ativos que colocam, né, dinheiro no seu bolso. Mais preocupante ainda, né, se por um lado os recursos estão sendo canalizados para o consumo, né, aqueles que necessitam de recorrer a empréstimos, eles estão recorrendo à forma mais drástica de empréstimo, aquelas que têm os juros mais elevados, que é o cartão de crédito, é o cheque especial, né? O Brasil lidera o ranking com juros de cartão de crédito de até 238% ao ano, né? Isso corresponde a aproximadamente 11% ao mês. Então isso mostra
também aqui uma vertente da ausência de educação financeira quando o brasileiro precisa recorrer a um crédito, às vezes para alguma necessidade, ou, né, ele está recorrendo a créditos elevados, né? No mercado é importante ter conhecimento que existem formas de endividamento bem menos onerosas do que o cartão de crédito, do que o cheque especial, né? Por exemplo, o crédito consignado. É evidente que não se está aqui recomendando, né, nenhuma forma de endividamento, que está te mostrando que, se houver necessidade, há que se ter o discernimento, o conhecimento necessário para buscar as formas, né, de empréstimo, de crédito menos onerosas. Essa realidade nacional ela é reafirmada num estudo realizado pelo FEComércio no estado de Santa Catarina, que mostra que 86% das famílias se encontram endividadas, né? Algumas muito endividadas, outras mais ou menos, e outras pouco endividadas, né? Então isso é algo em torno de 86%. Né? Reforça ainda mais o que nós já falamos, né? Que essa dívida está sendo canalizada para o consumo, né? Excluindo-se aqui a questão do comprometimento, né, percentual das dívidas, na torno de 10%, para o financiamento de imóvel, que nós já vimos também no vídeo anterior, quando o imóvel é usado para residência própria, ele não é ativo e sim um passivo, porque na realidade vai gerar despesas, né? Mas, e aí não se quer entrar aqui na importância de se ter um imóvel próprio, mas todas as demais dívidas, né, 90% estão relacionadas ao consumo, né? Aquele cartão de crédito, cheque especial, financiamento de carro, né, carnês. Então, é uma situação que demonstra cada vez mais a necessidade, né, da educação financeira, né, para que se possa canalizar parte significativa dos nossos recursos, do nosso salário, das nossas rendas para a compra de ativos e não para a mera compra de passivos que geram mais dívidas. Essa outra questão é uma questão intrigante e preocupante, porque nós somos o país, né, campeão, recordista mundial em taxas de juros, né? Se você observar um comparativo com outros países, né, a nossa taxa até esteve mais elevada, né? Hoje está na patamar de 9,5%, teve patamares mais elevados, mas ainda assim, quando se compara com as principais taxas do mundo, ainda é bastante elevada. Se você considerar o Japão, né, estamos falando de uma taxa 100 vezes superior à do Japão ou 10 vezes superior à taxa do Canadá. Então, na realidade, o Brasil ele se afigura como um país interessante para você ganhar juros, porque os juros são elevados. Não é à toa que os estrangeiros, né, eles vêm ao Brasil exatamente na busca desses juros, né, elevados que eles não encontram nos seus países de origem, né? Então, aqui é um país excelente, sempre foi, para se ganhar juros e não para se pagar, né? Então é a grande questão, né? Se por um lado tem a taxa elevada e permite com os juros compostos formar um belo patrimônio, por outro lado quem paga os juros, né, isso depõe de forma drástica com a formação de patrimônio, é uma situação preocupante e nefasta. Por outro lado, né, como falamos no início desse vídeo, né, que nós iremos abordar a questão da situação daqueles que estão em desequilíbrio, né, orçamentário e financeiro, por outro lado, aqueles que há uma sobra, né, mensal, né, para investimentos, ainda não tem o conhecimento de ser necessário para identificar as melhores formas de investimento, aquilo que pode alavancar ao longo do tempo, né, o seu patrimônio. O brasileiro ele sempre criou a cultura, né, da poupança, né, da poupança. Isso é interessante no primeiro momento, quando você está formando um patrimônio, formando uma reserva de emergência, quando você tem necessidades de curto prazo e não se questiona a sempre se ter uma reserva para contingências e que seja alocado esse recurso, né, numa poupança, né, ou em aplicação de renda fixa, né. Mas o que é interessante da educação financeira é que as pessoas identifiquem outras formas, né, de diversificar os seus investimentos, formas que possam, ao longo do tempo, proporcionar uma elevação mais significativa, né, das suas rendas passivas, oriundas dessas aplicações financeiras, né. Então, o brasileiro há uma necessidade, e isso tem que ser trabalhado sob o ponto de vista da educação financeira. Essa questão da poupança, né, e aqui
e muitos, apesar do brasileiro, né, ter uma grande atração pela poupança, na realidade ela não tem conseguido, né, sequer suplantar, né, a inflação. Né. Um exemplo, nos últimos 12 meses, né, de outubro de 2012 a outubro de 2013, né, a correção da poupança foi de aproximadamente 5,7%, né, enquanto o IPCA no mesmo período foi de 5,83%, ou seja, quem colocou o dinheiro na poupança há um ano atrás, em função da inflação, ele acabou tem um valor real hoje menor do que tinha há um ano atrás. Então, essa é a questão. A poupança é interessante como uma reserva, né? É evidente que entre poupar e gastar é melhor poupar, mas efetivamente há uma necessidade de uma diversificação de investimentos para que ao longo do tempo, né, se possa formar um patrimônio, né, de uma forma mais rápida, né, que dificilmente vai se conseguir exclusivamente aportando recursos na poupança. Aqui não é o nosso objetivo identificar ou indicar essa ou aquela espécie, né, de investimento. Né. A questão de investir é uma questão pessoal que vai depender dos objetivos, das metas, do perfil de risco de cada um. Né. Aqui apenas se está colocando com um intuito educativo, né, de se identificar outras formas de investimento que além da poupança, e é meramente para fins didáticos, não sendo, obviamente, nenhuma recomendação de investir nesse ou naquele tipo de investimento. Né. Aqui mostra um pouco, né, que no Brasil menos de 0,5% da população criou o hábito de investir em ações de empresas, né, negociadas na bolsa. Diversamente nos Estados Unidos nós temos 50%, até mesmo na América do Sul, né, chega a ser um patamar de aproximadamente mais de 10 vezes, né, o percentual da população dos países, né, da América do Sul que investe em relação ao Brasil. Então há muito, né, a se evoluir ainda, né, nesse tipo, né, de investimento. Aqui só a título ilustrativo, mais uma vez reitero-se, não se está indicando nem essa espécie de investimento, investir em ações, nem nessas empresas que assim são exemplificadas para fins meramente didáticos. Né, mostra que nos últimos 12 meses, né, só em dividendos, né, essas empresas elas pagaram mais, né, do que a poupança e do que a inflação no período. Né. Se olhar essas duas primeiras, né, praticamente é o dobro, né, daqueles 6% que rendeu a poupança e a inflação no período. Então isso mostra que existem opções, né, que de acordo com o perfil, sendo bem analisada, bem estudada, se mostram bem interessantes, né, para que os brasileiros possam, né, maximizar a rentabilidade de seus investimentos financeiros. É isso aí, pessoal. O objetivo desse vídeo foi destacar a importância da educação financeira. Até o próximo.